Every day I wrestle with the voices that keep telling me I'm not right, but that's alright, 'cause I hear a voice and it calls me every day, when others say I'll never be enough, and greater is the one living inside of me than he who is living in the world, in the Se você pensar um pouquinho, você vai chegar a essa conclusão comigo. Nós fazemos parte de uma sociedade insatisfeita. Nós temos pessoas que estão insatisfeitas, por exemplo, com seus trabalhos. Nós temos pessoas que estão insatisfeitas com os seus bens, com os seus pertences. Nós temos crianças, né, nossos filhos, eles são insatisfeitos com seus brinquedos. Já viram isso? A gente compra um brinquedo novo, a criança fica com ela um pouquinho, daqui a pouco ela já não quer mais. Ela quer um outro brinquedo. Nós temos cônjuges que estão insatisfeitos com seus parceiros. Como cidadãos, nós estamos insatisfeitos com o nosso governo. Como membros, muitas e muitas vezes nós estamos insatisfeitos com a nossa igreja. E por que não dizer que muitas e muitas vezes nós estamos insatisfeitos conosco mesmo? Você conhece alguém que está satisfeito com o seu cabelo? Toda vez que eu converso com alguém, a pessoa não gosta do cabelo dela. Eu falo, por isso que eu sou careca. Hã? Você conhece alguém que está satisfeito com o corpo? Quem é gordo quer ser magro, quem é magro quer ser gordo. Não é? Não é assim que funciona? A pessoa, eu estou muito gordo, aí quer ser magro. Aí a pessoa já é magra, a pessoa magra quer ser gorda. Não é? Quando a gente não tem umas situações pior, né? Quando a pessoa é magra e ela acha que ela é gorda. Não é? E aí ela quer ser mais magra ainda. Fruto dessa postura de insatisfação. A primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala sobre sermos insatisfeitos é que estar insatisfeito, preste bastante atenção nisso, estar insatisfeito não é o mesmo que estar certo. Ok? Estar insatisfeito não é o mesmo que estar certo. Nós temos muitos problemas na nossa vida quando a gente confunde essas coisas. Quando a gente acha que a nossa insatisfação tem a ver com estarmos com a razão em relação ao que está acontecendo ao nosso redor, em relação à vida. Quando a gente começa a pensar assim, as relações, elas ficam praticamente insustentáveis. Porque nós temos expectativas que jamais poderão ser supridas. Okay? Por pessoas, por circunstâncias, por contexto. Por conta disso, o que acontece? Nós saímos por conta dessa insatisfação e de nós acharmos que nós estamos certos porque nós estamos insatisfeitos, nós saímos à busca de novas experiências, novas dimensões, nós saímos em busca de uma nova viagem, um novo relacionamento, uma outra igreja, um novo trabalho, e etc., com a expectativa de que esse novo, ele venha suprir as frustrações que a gente tem com a nossa insatisfação. E para você não achar que eu estou falando alguma coisa assim, que não tem fundamento, ok? Olha só, o que é que essa postura de satisfação gera, né, na vida da gente, ou melhor, olha só o que uma pessoa que não tem a ver diretamente com a perspectiva da espiritualidade, né? Uma pessoa que trabalha na área de psicologia, que cuida, okay, de pessoas, o nome dela é Luciana Viviani, diz sobre esse negócio de nós vivermos assim, vivermos dentro de uma sociedade descontente, de nós caminharmos muitas vezes assim, com descontentamento. Olha o que ela diz. Ela diz assim, o descontentamento ou a insatisfação é aquela sensação
de que alguma coisa está faltando. Não adianta uma pessoa ter casa, filhos, doutorado, casamento, profissão, pois o que vai preencher esse vazio não está no ter. Atualmente, as pessoas estão vivendo um eterno conflito. Por um lado, acham que estão sempre em débito com a família, os amigos, o trabalho e até com elas mesmas. Sentem-se cercadas pelo excesso de responsabilidades, obrigações e informações a consumir. Essa carga pesada de demandas que não conseguem cumprir totalmente deixa-nas com a sensação de que o saldo está negativo com os deveres. Dessa forma, as pessoas têm a sensação de que não conseguem dar conta do recado de que fracassaram. Aí ela diz, por outro lado, existe um arsenal de desejos estimulados pela sociedade de consumo, que nunca se consegue satisfazer. É a ideia de que sempre se precisa de alguma coisa a mais para preencher a vida. Uma roupa, um sapato, um carro mais potente, um emprego melhor, um salário mais poupudo, um livro a mais na estante. Opa, esse aí tem que tirar. Um livro a mais na estante, um relacionamento mais intenso. Por trás desse querer está embutida a ideia de que esse a mais vai finalmente ocupar aquele espaço vazio que fica ali, incomodando. E as pessoas sentem-se ávidas por obter essa última pecinha do quebra-cabeças que as tornará felizes. Mas quando conseguem obter essa peça, sentem novamente o vazio e a insatisfação rondando suas vidas. Veja, não é um pastor que está dizendo isso. Não é um religioso, ok? É uma psicóloga. É alguém que trabalha continuamente com as emoções, ok? Com o mundo interior, das pessoas. Então é constatado, não apenas numa perspectiva espiritual, mas também numa perspectiva psicológica, que as pessoas na nossa sociedade, elas se sentem insatisfeitas. Elas se sentem, por conta da sua insatisfação, descontentes. Em suma, essa é a realidade da nossa sociedade. Isso é o que muitas e muitas vezes você, eu, carregamos ao longo de um dia, ao longo de uma semana. Descontentamento. Por quê? Onde é que nós perdemos o nosso contentamento? Como é que a gente pode recuperar isso? O que a gente precisa entender é que o problema do contentamento ou o problema do descontentamento, colocando na parte negativa, não é meramente um problema empírico. Okay? Ou seja, ele não é meramente um problema prático. Se fosse um problema prático, empírico, concreto, a gente resolveria da maneira que nós acabamos de ler aqui, a psicóloga dizendo que não dá para resolver. Era só trocar de carro, era só fazer uma viagem a mais, era só comprar um sapato novo e a gente resolveria isso. Mas isso não é resolvido assim. Por quê? Porque essa questão do contentamento, ou do ter contentamento, ou do descontentamento, não se ter contentamento, ele é uma questão ontológica. Ele é uma questão relacionada à essência da nossa vida, a essência do nosso ser. O contentamento tem a ver com a realidade para a qual nós, seres humanos, fomos criados. Você pode buscar satisfação para a sua vida onde quiser. Enquanto não entender essa realidade, você jamais vai se satisfazer. Enquanto você não entender que a realidade do contentamento não está atrelado meramente às circunstâncias, mas está atrelado à realidade do seu ser, você jamais vai se satisfazer. O livro de Eclesiastes, ele trabalha essa perspectiva da contínua insatisfação humana, por conta da gente tentar responder à insatisfação apenas de modo empírico e não ontológico. Olha só, deixe-me te mostrar uma parte desse livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículos 1 a 11, muito antes dos psicólogos falarem disso, Deus já falava disso através da sua palavra. O escritor aos Eclesiastes diz assim: pensei comigo mesmo, vou experimentar a alegria, descubra as coisas boas da vida,
mas isso também se revelou inútil. Ou seja, ele foi buscar e ficou insatisfeito. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Ele teve momentos alegres, deu risadas, mas isso não resolveu o seu descontentamento. Decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos. Olha só, construí casas e plantei vinhas para mim. Talvez você diga, o que eu preciso é de uma casa melhor, uma casa maior. Então, o escritor Eclesiastes fez isso e ele não resolveu, ele não ficou contente com isso. Ele não se contentou. Fiz jardins e pomares. Neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ele continua dizendo, ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias do homem. Muita mulher, sexo à vontade, não satisfez. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei com todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Olha só. O escritor aos Eclesiastes já diz que tudo aquilo que eu e você, tudo aquilo que a sociedade corre atrás para tentar trazer satisfação ao coração, para tentar trazer contentamento ao coração, não vai dar em nada. Você não vai se tornar uma pessoa contente, você não vai se tornar uma pessoa satisfeita porque você vai trocar de carro, porque você vai fazer uma viagem a mais, porque você vai construir um cômodo a mais ou na sua casa ou comprar uma casa a mais. Você não vai. O escritor aos Eclesiastes mostra isso para a gente, Deus mostra isso para a gente através dele. Uma promoção não vai trazer contentamento para você. Você ganhar mais dinheiro não vai trazer contentamento para você, por mais que você ganhe. Pode tentar. Não vai trazer. Por quê? Porque essas coisas não nos contentam. Nós achamos que o que nós precisamos é isso, nós achamos que o que nós precisamos é de um trabalho novo, é de ganhar melhor, é de trocar de cônjuge. Nós achamos que essas coisas vão trazer contentamento para nós, mas não trazem. Por quê? O próprio escritor aos Eclesiastes responde. Ele diz que isso não nos contenta, porque essas são realidades apenas empíricas. Elas não chegam na essência do nosso ser. O escritor dos Eclesiastes, escrevendo no capítulo 3, verso 11, ele diz assim, ele se referindo a Deus, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Essa é a grande questão. Nós fomos criados para encontrar o nosso contentamento em Deus. Há um vazio do tamanho da eternidade dentro de nós, e é por isso que a gente nunca se contenta. É por isso que por mais que a gente possa fazer tudo o que o escritor dos Eclesiastes disse, tudo aquilo que a psicóloga disse aqui, nós ainda assim vamos nos sentir insatisfeitos. Onde é que nós perdemos o nosso contentamento? Nós perdemos o nosso contentamento no dia que nós nos rebelamos contra Deus. Nós perdemos o nosso contentamento naquele dia em que nós nos desligamos da essência de quem somos. Nesse dia, nós perdemos a dimensão da nossa satisfação. Sabe por quê? Porque você não é Deus, por mais que você ache que você seja. Você não é. Eu não sou.
O ser humano não foi criado para ser Deus. Nós somos criados para participar da vida de Deus, não para sermos deuses. Por isso, a Confissão de Fé de Westminster ensina desde cedo para as nossas crianças, e você faria muito bem em ensinar seu filho desde cedo isso, ok? Que a essência do nosso contentamento é o nosso relacionamento com Deus. A essência do contentamento dos nossos filhos não é a faculdade que eles vão fazer, não é o emprego que eles vão ter, não é a casa que eles vão ter, não é o casamento que eles vão ter, não é. A essência do contentamento para a vida dos nossos filhos é a mesma essência do contentamento para mim, para você e para cada ser humano. O breve catecismo de Westminster diz assim: qual é o fim principal do ser humano? E ele responde: o fim principal do ser humano é glorificar a Deus e satisfazer-se ou contentar-se nele para sempre. Essa é a nossa realidade. Nós não nos contentamos porque nós perdemos a essência do contentamento, que tem a ver com essa consciência do porquê que é que nós existimos, para o que é que nós fomos criados. Todas as demais coisas, quando nós entendemos essa essência, elas têm o seu lugar na nossa vida e elas vão contribuir com a nossa satisfação. Mas fora dessa realidade, todas essas coisas, elas não são suficientemente grandes, fortes, poderosas para nos contentar. O que nós temos que entender é exatamente o mesmo que o escritor de Eclesiastes veio a entender. Nós não vamos encontrar contentamento fora da nossa relação com Deus. E esse é o problema do nosso contentamento. O problema é que a influência da rebelião no nosso coração, na nossa mente, nos leva a insistir na busca de contentamento no que está ao nosso redor. Sabe, nós somos convencidos de que isso aqui que a gente está vivendo nesse momento é meramente parte do que você é. Ok? É a parte da sua religião. Mas você tem outras coisas na sua vida. Mas essa não é a perspectiva bíblica, isso aqui não é religião. Ok? Se você tem vindo aqui pensando assim, pô, eu preciso de uma religião, para de vir, por favor. Ok? Isso aqui não tem nada a ver com religião, procura outro lugar, não venha mais aqui. Nós não estamos oferecendo religião. Não é isso que nós estamos oferecendo, não é com isso que nós estamos comprometidos. Não é isso que Deus quer para você e para mim. Deus não quer religião para a gente. Deus quer um relacionamento conosco. Ele quer que você experimente a razão de ser da sua existência, que está nele. E isso que nós fazemos aqui faz parte da expressão dessa razão de ser da nossa existência que está nele. Esse reconhecimento de que Ele é o único digno de ser honrado, adorado, glorificado, exaltado, reconhecido, adorado, bendito. Se a gente não faz isso, nós vamos tentar encontrar satisfação nas coisas que estão ao nosso redor. E nós não vamos encontrar. E a gente continua insistindo com isso. Por quê? Por causa da dureza do nosso coração. Por causa da cegueira da nossa mente. Ao invés de nós simplesmente nos voltarmos novamente para Deus e nos submetermos a Ele, ao seu amor, e aí nós experimentaríamos todo o contentamento de que nós precisamos, nós continuamos agindo como a nação de Israel. Veja só, o profeta Jeremias, certa vez, trouxe uma palavra de Deus para a nação de Israel, que estava vivendo um momento de crise na sua vida, e estavam descontentes, mas não se voltavam para a fonte do contentamento. Deus diz, através do profeta Jeremias, o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva. E cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retêm água. Veja, Deus está dizendo através do profeta Jeremias para o povo de Israel, algo que pode ser muito pertinente para mim e para você, para a nossa vida.
As pessoas cometeram contra mim, Deus está dizendo, 2 crimes. E preste atenção que ele chama de crime. Ok? Primeiro, me deixaram, me abandonaram. Isso é um crime. Abandonar Deus, deixar Deus é um crime. É o nome que ele dá. Ele diz, o primeiro erro, o primeiro crime é que vocês me abandonaram. Agora, não fosse suficiente, porque esse crime poderia ser resolvido, além de me abandonarem, e perceberem que não deveriam ter me abandonado, porque estão frustrados, insatisfeitos, descontentes, ao invés de vocês simplesmente se arrependerem e voltarem-se para mim, o que é que vocês fazem? Cavam para si mesmos cisternas rotas que não podem conter água. Deus diz para Israel, ao invés de vocês simplesmente dizer, opa, não é isso que a gente tinha que ter feito, vamos voltar para Deus. Não, frente ao descontentamento de vocês, vocês ainda insistem em achar que vocês vão encontrar contentamento fora de mim. Esse é um crime maior ainda. E essa é a realidade que nós experimentamos. A questão aqui é que por mais que nos esforcemos, não iremos nos sentir satisfeitos fora de Deus. Meu querido e minha querida, fora de Deus a gente sempre vai estar descontentes. Fora de Deus o contentamento ele vai durar um tempo, mas logo ele vai se desvanecer. Isso é o que acontece. E quando isso acontece, se nós mantemos o nosso coração rebelado, nós corremos o risco de ir atrás de mais alguma coisa para nos satisfazer, e depois de ir atrás de mais outra coisa para nos satisfazer, e depois ir atrás de mais outra coisa para nos satisfazer, e o resultado final disso é que nós nos tornamos cada vez mais escravos do descontentamento. A gente vai correndo atrás de coisas que nos contentam por um tempo, e depois ficamos descontentes de novo, e se a gente continua por esse caminho, a gente vai se tornando cada vez mais escravos do descontentamento. Então, como é que a gente lida com isso? A gente precisa voltar à essência do contentamento. É o que Deus está dizendo aí para a nação de Israel. Eu sou a fonte de água viva. E ao invés de vocês se voltarem para mim, vocês correm cada vez mais atrás de coisas que não podem segurar o contentamento na vida de vocês. Cisternas rachadas que vazam água. Então a única maneira de nós resolvermos essa questão é através daquilo que o Evangelho nos oferece. E o que é que o Evangelho nos oferece? Ir para o céu. Não. O que o Evangelho nos oferece é intimidade com Deus. É isso que o Evangelho nos oferece. O Evangelho nos oferece intimidade com Deus. O Evangelho nos traz de volta para a essência da nossa vida. E a essência da nossa vida é o nosso relacionamento com Deus. Veja, não um relacionamento com um conceito, ok? Não é um relacionamento com uma ideia. É um relacionamento com uma pessoa. A pessoa mais próxima de nós que nós podemos experimentar. E aí eu quero ver isso com você num texto do Novo Testamento, onde Jesus nos diz isso. Ouça o que Jesus Cristo nos vem oferecer. O texto diz assim, naquela ocasião Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Naquela ocasião. Que ocasião? Qual é essa ocasião que o texto diz aí para a gente que Jesus levanta essa oração? A ocasião, se você voltar o texto da sua Bíblia um pouquinho para trás, você vai ver que é
expressa para a gente em Mateus capítulo 11, versículos 1 a 24. A ocasião é, primeiramente, Jesus ter recebido um grupo de discípulos de João, que estava na cadeia, estava preso, o profeta João, por ter confrontado o governador Herodes. Ele foi parar na prisão, e aí, ele está descontente lá. Ele está descontente. Ele está dizendo, peraí, eu não tinha que estar aqui. Eu sou o arauto do Messias. Eu sou o arauto do ungido de Deus. A não ser que Jesus não seja o ungido que eu achei que ele era. Aí o que ele faz? Ele manda um grupo de discípulos lá perguntar para Jesus se Jesus é mesmo Cristo, se ele é mesmo quem eles deveriam esperar. E aí, o texto nos diz que Jesus, no mesmo momento, faz alguns milagres, alguns sinais, e ele diz assim para os servos de João, para os discípulos de João, vão lá e digam para João que os cegos vêm, os coxos andam, os surdos ouvem, e o evangelho está sendo pregado aos pobres. E quando eles vão, Jesus começa a falar sobre quem João é. E aí, quando ele vai falando sobre quem João é, ele fala assim, o grande problema de vocês é que vocês fazem parte de uma sociedade descontente. Vocês não estão satisfeitos com nada. Porque veio João não comendo e não bebendo, e vocês diziam, ele tem demônio. Estavam descontentes com João. Aí vem o Filho do Homem, bebendo e comendo, e vocês estão descontentes com o Filho do Homem, e aí está um glutão e bebedor de vinho. Vocês são uma geração como aquelas crianças que quando brincam, dizem assim, vamos brincar de velório. Ah não, de velório não, é muito triste. Então vamos brincar de fazer um baile. Ah não, baile não, a gente cansa muito. E aí ele começa a dizer, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida. Ele começa a trazer um juízo imprecatório sobre aquelas cidades, dizendo, vai haver menos juízo, menos rigor no inferno, por parte de Deus, para Sodoma e Gomorra, do que para vocês. Porque vocês experimentaram e viram o reino de Deus. Se o que vocês experimentaram e viram tivesse acontecido lá, eles teriam se arrependido. Por que não nos arrependemos? Descontentamento. Porque não estamos satisfeitos. E Jesus, então, diante disso, diz assim, mas no meio de uma sociedade descontente, há aqueles que Deus oferece seu contentamento. E quem são? Quem são essas pessoas? Aqueles que recebem a revelação por parte de Jesus da essência para a qual nós fomos criados. Veja o que ele fala. Ele diz assim, ele desconfigurou aí o negócio. Ele diz assim, ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho. E ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai. E aqueles a quem o Pai, ninguém conhece o Pai, o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Agora a pergunta é, para quem é que o Filho quer revelar o Pai? Qual é o convite de Jesus? Vinde a mim, todos. Todos. Jesus quer revelar o Pai a todos. Então a perspectiva não está do lado de Jesus, a perspectiva está do meu lado e do seu lado. A questão não é do lado de Jesus, a questão é o seu lado e o meu lado. Jesus quer revelar, mas nós estamos cansados o suficiente de buscar contentamento em qualquer outro lugar, em qualquer outra realidade que não seja Deus, que não seja Jesus. Porque Ele vai compartilhar conosco quem o Pai é, Ele vai revelar o Pai para a gente. Ele vai nos dar da fonte de água viva, que vai trazer contentamento para o nosso viver.
apenas quando a gente estiver convencidos de que em nenhum outro lugar nós vamos encontrar isso. Veja, nós podemos fazer quantas viagens desejarmos, nós podemos comprar quantas coisas desejarmos, nós podemos nos relacionar com quantas pessoas nós desejarmos, nada disso jamais trará contentamento para a nossa vida, para o nosso coração. Porque o nosso contentamento só é encontrado numa experiência consistente de conhecimento íntimo de Deus. Porque nós fomos criados para isso. Jesus diz: tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria, preste atenção nisso, tenho dito a vocês essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Isso é fantástico. É fantástico. Você está experimentando isso? Sabe, não é que a gente não tenha dia mal, não é que a gente não tenha dia que as coisas não dão muito certo, não é que a gente não tenha dia que a gente levanta mal. Sabe aquela expressão popular, né? Levantei com o pé esquerdo, né? Todo dia eu levanto com meus dois pés, né? O esquerdo e o direito, ok? Mas não é essa a perspectiva. A gente tem. Se você é um seguidor de Jesus, se você se tornar um seguidor de Jesus, eu quero ser bem honesto com você, você vai ter dias ruins na sua vida, ok? Vai ter dia que o estômago vai estar embrulhando, vai ter dia que as coisas não vão dar certo, vão ter momentos que você vai ter que enfrentar a enfermidade. São realidades da contingência de um mundo desconectado de Deus, mas Jesus diz que no meio disso tudo, Ele nos dá a alegria dEle, para que a nossa alegria seja completa. Uau! Isso é maravilhoso. Então o que você faz num dia em que você acorda e você diz assim, não estou sentindo alegria? Eu vou dizer para você o que eu faço. Fiz isso essa semana. Eu saio e eu vou compartilhar de Jesus com alguém. É isso que eu faço. Eu vou em algum lugar, eu vou numa farmácia, eu vou no mercado, eu vou em algum lugar, onde eu vou me encontrar com alguém, e aí eu vou compartilhar de Jesus com ela. Sabe por que eu faço isso? Porque isso me lembra qual é a essência do meu contentamento. A essência do meu contentamento não é se as circunstâncias estão boas ou ruins para mim. Não é se as pessoas concordam ou discordam de mim. Não é se as pessoas me traem ou não. A essência do meu contentamento é quem eu sou em Cristo Jesus. É em quem Ele me chamou para ser nele. Eu quero concluir, então, com o testemunho do apóstolo Paulo sobre isso. Veja o que o apóstolo Paulo nos diz a respeito disso. Ele diz assim: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Preste atenção, porque a gente tem a mania de ler as Escrituras sem prestar atenção naquilo que ela está dizendo. Paulo não diz, eu aprendi a viver contente em algumas circunstâncias. Ele diz, eu aprendi o segredo de viver contente em toda circunstância. E se ele aprendeu, eu também posso aprender. Se ele aprendeu, você também pode aprender. Se o apóstolo Paulo aprendeu a estar satisfeito, contente, em toda e qualquer circunstância, então nós também podemos aprender isso. É um segredo que foi revelado. Ele diz, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. O segredo, tudo posso naquele que me fortalece. E nós? Nós já aprendemos esse segredo? O segredo do contentamento? Ou nós ainda estamos achando que precisamos só de mais um pouco de dinheiro? Só de mais um caso? Só de mais um relacionamento? Só de mais uma promoção? Só de outra viagem? Para a gente se contentar? Nós
só nos sentiremos realmente satisfeitos quando voltarmos a nossa vida para a essência do que nós somos criados para ser. Nós somos criados para que nossa satisfação esteja em Deus, e somente através de um relacionamento concreto e íntimo com Ele, a gente vai experimentar isso. E a boa notícia aqui é que essa mesa diz que tudo o que precisava ser feito para isso ser uma realidade, já foi feito. A minha parte e a sua parte é simplesmente não agirmos como a nação de Israel. É simplesmente não ficar construindo para a gente cisternas rotas. É simplesmente aceitar que o Pai, na sua infinita graça, nos ofertou, através da vida perfeita do seu Filho, o direito de voltarmos para casa como filhas e filhos que são amados e amadas por Ele. Vamos orar? Feche os seus olhos. Você está descontente? Tem coisas na sua vida que têm trazido descontentamento para você? Eu quero convidar você nesse momento a dizer: Senhor, eu não quero mais descontentamento. Eu quero encontrar a fonte de todo contentamento, que é a minha relação com o Senhor. Que é desfrutar da vida que o Senhor tem a me dar. O Senhor diz na tua palavra que Jesus me deu a alegria dele para que a minha alegria seja completa, Senhor. Então eu quero experimentá-la, Deus. Eu quero experimentá-la essa manhã, Senhor. Eu quero convidar você essa manhã a ter a coragem, meu querido e minha querida, de destruir as cisternas rotas da sua vida. A meter o martelo, meter a marreta nas cisternas rotas que você tem tentado construir para trazer satisfação para a sua vida. O que é? Sua universidade, seu relacionamento, dinheiro, promoção, trabalho, o que é? Isso não é para ser a sua fonte. A sua fonte tem que ser o Senhor. Essas coisas têm que ser meramente ribeiros, riachos, filetes de água, não a fonte da água. Tenha coragem de dizer essa manhã para o Senhor: Deus, eu vou parar de buscar o meu contentamento em coisas, em circunstâncias e em pessoas. E eu vou passar a buscar o meu contentamento exclusivamente em Ti, Senhor. Santo Espírito, ajuda-nos a agir assim. Ajuda-nos a agir assim, Senhor. Nós sabemos onde está a fonte de água viva. Ajuda-nos, ó Deus, a bebermos de Jesus. Bebermos dessa relação com Ele, dessa intimidade com Ele, e nos sentirmos satisfeitos com isso, Senhor. Não Jesus e mais alguma coisa, mas Jesus, que dele venha toda a nossa satisfação, para que assim como o apóstolo Paulo, então a gente saiba viver contentes, satisfeitos, quando as coisas estiverem acontecendo na nossa vida do jeito que a gente gostaria que acontecesse, e quando as coisas não estiverem acontecendo na nossa vida do jeito que gostaríamos que acontecesse. No nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém.